Se você é interessado em saber um pouco sobre a história do povo judeu aqui na cidade de Roma, na Itália, você não pode perder o vídeo de hoje, porque ele está incrível, ele está espetacular. Então não perde não, fica comigo aqui até o final, porque você vai se surpreender. Meus queridos, do nosso canal, da professora Carla Damasceno, sejam bem-vindos mais uma vez com a gente aqui em Roma, na Itália, com a nossa querida Danila. Olá para todos, olá para todos. E a gente está num local muito especial nessa Roma, e quem vai nos explicar onde nós estamos e os fatos importantes que aconteceu aqui vai ser Danila. Vamos lá. Então, não é fácil conseguir falar tudo, uma história de 2000 anos dos hebreus de Roma, porque esse é o bairro hebraico, a gente está no bairro hebraico muito antigo. Que a gente conhece também como bairro judeu ou bairro judaico, Isso. Em português. O ex-gueto hebraico também. Ex-gueto hebraico. A gente quer mesmo especificar ex-gueto, não mais gueto. Mas são 2000 anos de história, porque os hebreus estão aqui, todas as pessoas pensam sempre no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, mas eles estão aqui muito antes de Jesus nascer e aos tempos dos imperadores de Roma, então o Templo de César. Isso quer dizer então que os judeus estão aqui nesse bairro. Sim. Muito antes de Jesus ainda. Sim. Que tempo antes de Jesus? 67, 63 antes de Cristo. Ou seja, a história dos judeus aqui em Roma Começa. é de mais de 2000 anos. Exatamente. Ok. E isso é algo que, se você vai numa sinagoga, eles querem precisar mesmo, que eles estão aqui muito tempo atrás, faz muito tempo. Então, quer dizer, eles estão aqui nos tempos dos imperadores, mas vieram para cá espontaneamente, porque vieram aqui através de uma delegação de 8.000 hebreus, judeus, entre professores, estudantes, cientistas, todas as pessoas também de mente, de cabeça, vieram a morar nesse bairro e mais além do rio Tevere. Depois ficaram aqui por um bom tempo e o César foi um imperador muito bom com eles, deu para eles a possibilidade de observar o Shabat, não tinha que fazer militar o exército e podia colher dinheiro para enviar para o templo. Então isso significa que no início deles aqui foi uma época boa. Sim. Para os hebreus, para os judeus aqui na Terra. Tanto é que quando Júlio César morreu, eles choraram por uma semana a morte dele, porque era um bom imperador para eles. As coisas pioraram com os imperadores depois, infelizmente, até a história tristemente famosa de Tito, que foi até Jerusalém e destruiu o templo. E ele pegou tudo que estava dentro do templo. E se você no Google vai clicando Arco de Tito, você vai ver no baixo relevo a imagem dos romanos que pega a menorá. Essa é a famosa imagem que tem. Esse arco, a coisa curiosa, é que esse arco está aqui em Roma e os hebreus nunca passaram debaixo daquele arco, claramente, porque era a lembrança de algo que foi destruído, algo tão importante, até o 14 de maio de 1948. Naquele dia, eles passaram com, sei como se diz em português, fiacolata, com as velas. Muitos hebreus, muitos judeus passaram debaixo desse arco, porque naquele dia Israel renasceu de novo. Então, como fazer arco profético, muito bom. Então, até então, eram altos e baixos. Alguns imperadores que davam mais espaço, outros que pediam impostos mais altos, mas mais ou menos o feio chegou com os papas. Agora foi feio porque em 1555 um papa em particular, se não me engano era Paulo IV, fez uma bola papal, um edito papal,
onde escrevia cum nubis absurdum, ou seja, é absurdo que. E começou o elenco de absurdidade. Então, para o pessoal entender, até do ano 60 e poucos, antes de Cristo, até o 1500 depois de Cristo, a vida foi altos e baixos. Altos e baixos. Momentos bons, momentos tinha ruins. Persecuções, claramente tinha também o imperador Nero, que os cristãos conhecem muito bem, altos e baixos, mas as persecuções eram sempre bem entre os limites. Até que a gente chega em 1500 e poucos, Sim. com a bula papal, Exatamente. que transformou a vida do povo judeu totalmente. O que aconteceu? Os judeus até então prosperaram muito, porque claramente o povo judeu é um povo trabalhador. Porque todo mundo pensa que só abençoado Deus manda bênção. Não. É um povo trabalhador que ama estudar, que ama se empenhar, que ama ser excelente. Certo é que se você é excelente em Roma e ganha muito dinheiro, o Papa não gostou e começou a dizer assim: acho absurdo que eles moram no meio de cristão. E acho absurdo que um cristão católico, claramente, vai a servir na mesa de um judeu. Eu acho absurdo que um judeu médico vá a curar um cristão. Então, tudo isso começou a dizer: não gosto que eles moram perto, e vamos fazer assim. O bairro onde ele morava era isso, e aqui além do rio, onde nós estamos. Sim, pegou todos os judeus que estavam bem nesse bairro e juntou eles aqui mesmo onde a gente está, segregando ele, fechando ele, dando a possibilidade de ele de sair somente entre os horários. Então, de madrugada abria os portões, e o pôr do sol fechava os portões. Ele não podia ter habitações, apartamentos, casa, não podia ter nada de propriedade. Nada de propriedade. Não, tive que vender tudo, não podia fazer nenhuma profissão. Não podia mais trabalhar como médico, como engenheiro, como professor. E a única coisa que podia fazer é vender os tecidos que achavam. E só isso podia fazer. Então, você pensa que Hitler inventou algo, mas na verdade Hitler só se apoiou a uma ideia e melhorou essa ideia, porque Hitler tirou a identidade e a dignidade, mas o Papa Paulo IV tirou a dignidade desse povo. Eles foram tirados de tudo. Ou seja, moravam aqui, Sim. fechados aqui, enclausurados aqui, sem poder banheiros, sair, sem água, sem saneamento básico, nada, sem poder trabalhar, sem poder exercer profissões. Isso. E uma população de quantos mais ou menos, você sabe? Eu acho que estamos entre 3, 4, 5 mil. Mas cresceu essa população. Então, de 2 portões, tiveram que ampliar esse bairro a chegar até 8 portões de entrada e saída. Okay. Mas sempre que não podendo aumentar muito, eles aumentaram para cima. Uhum. E depois vamos mostrar para você um prédio típico, porque o gueto hoje claramente não existe mais, foi todo tirado para baixo, claramente. Algo ainda tem. E se então eles estão aqui, enclausurados, é um gueto, não pode trabalhar, não tem água, não tem saneamento básico, eles não podem ter nada, do que eles viviam? De stracci, em italiano stracci, como chama isso? Tecidos. Só de tecido e aquilo que nós chamamos rigattiere. Que é o rigattiere? Aquele que pega coisas quebradas, cadeiras, mesas, arruma e revende. Okay. Então ele compra quebrado, conserta, pega, se está na rua, conserta e vende isso. Okay. Isso, somente isso pode fazer, nada mais do que isso. E viveram assim por quanto tempo? Desde 1555 até 1870. Então, 325 anos. 325 anos vivendo dessa forma em Roma. É muito tempo. Não É tinham muito como tempo. voltar, porque não tem Israel. Não tem Israel. Não tem Israel e todo o povo aumentou também, porque chegaram os sefarditas da Espanha, da Alemanha, os judeus de lá e colocaram sempre dentro desse gueto. Então aumentaram de população também por isso. Quando isso terminou? Terminou graças ao rei Vittorio Emanuele II e Cavour, que vai buscando no Google. E eles fizeram a brecha de Porta-Pia, fizeram coisas diplomáticas com o Papa de então. O Papa não quis deixar o poder, então ele diz assim, o Papa, que
vai atirar bomba aqui, eu vou excomungar. Ele disse feliz. Mas o caso vale que o general que fez isso era um judeu, o primeiro que me lançou a ordem. Então diziam, não estou nem aí para ser excomungado, então vamos entrar para Roma. Entraram para Roma, tomaram o poder e libertaram esse povo e fecharam definitivamente o gueto hebraico, depois de 300 e mais anos. E o que é, então, essa região que viveu uma história tão terrível, tão dolorida dentro de Roma, depois de momentos bons, né? Pois é. O que se tornou essa região hoje? Imagina isso, você e todas gerações após gerações está no mesmo bairro, 300 e mais anos. Quando terminou esse segregamento, essa escravidão sem sentido, o Cavour quis derrubar tudo, destruir tudo, porque também por falta de higiene, mas reconstruir os prédios, que são lindérrimos e são do 1900, mais ou menos, mas muitos hebreus quiseram ficar aqui. A gente é o nosso bairro, a gente fica aqui de outra maneira, em liberdade, claramente, mas a gente quis ficar aqui. Aí, aquela praça onde muitos choraram se tornou uma praça de convívio, de tomar café, de se juntar no Shabat. É muito diferente de então, mas o coração deles estava aqui. Então, ainda assim, mesmo passando por todas as situações, eles quiseram permanecer aqui e transformaram, né, aquilo que era um lugar de choro, um lugar de tristeza, um lugar de depressões, um lugar de dificuldades, hoje em um dos bairros pobres de Roma? Não, é um dos mais ricos e até mais, sendo que o Papa proibiu a construção de mais de uma sinagoga, eles num prédio só tinham 5 sinagogas, em um prédio só. Mas essa proibição fez que eles, quando derrubaram o bairro, construíram uma das maiores sinagogas e mais linda da Europa. O templo maior é algo maravilhoso. Então, tudo é um resgate, um reviver. Então, se você que está assistindo a gente, né, quer saber um pouco mais da história dos judeus aqui em Roma, que é linda, maravilhosa, vem com a gente numa caravana. Vem com a gente ainda vai contratar a Danila para poder contar toda essa história pra gente aqui nesse lugar, e você vai ver como que esse bairro transformou, floresceu, se tornou um dos bairros mais caros de Roma, lindos, com a sinagoga mais linda da Europa aqui. Então não perde não, se você tem vontade de ir a Israel com a gente, vem num grupo que pode estar passando por Roma e a gente poder providenciar isso para todos nós. Danila, obrigada. Obrigada para vocês. Muito obrigada. Que riqueza, não é? Que riqueza. Que Deus abençoe todos vocês. Shalom, shalom.